Olá, fico feliz que tenha chegado até aqui em segurança. Esse é o Refúgio Noctívago, seu canal de contos originais de ficção especulativa, com foco em terror e suspense. Eu tenho o prazer de ser seu anfitrião, Júlio Miranda, autor e narrador da história que se segue. Bem, feitas as devidas apresentações, e sem mais delongas, espero que a essa altura as luzes à sua volta já estejam apagadas, pois a história está prestes a começar. Use sempre as escadas. Não, eu não espero que acreditem em mim. Sei bem, de antemão, o quão ridiculamente inverossímil a história soará. Mas a intenção aqui não é converter pessoas ou reunir crentes ao meu redor. A intenção é causar medo apenas. Isso mesmo, admito logo de cara. Espero que você sinta medo, muito medo. Que borre, pelo menos figurativamente, suas malditas calças. E não porque quero seu mal nem nada do tipo. Muito pelo contrário. Se faço isso é para alertá-lo, deixá-lo esperto para que jamais caia na mesma armadilha que eu. Jamais permita que algo semelhante lhe aconteça. E para sentir medo, não é necessário acreditar, certo? O medo é uma coisa muitas vezes irracional, contraditória. Trata-se de um mecanismo de defesa, um instinto animal, coisa primitiva, puro reflexo. É por isso que o ateu mais ferrenho, mais chato, e ao escrever isso sou eu mesmo o primeiro e mais perfeito exemplo que me vem à cabeça, sente medo do escuro após assistir a algum filme de terror sobre espíritos e locais mal assombrados. Para fins narrativos, lhe interessa saber que eu trabalhava em um edifício comercial no centro da cidade de... Na verdade, o nome da cidade já não interessa. Ou talvez sim, sei lá. Também não estou certo se o hemisfério que habito teve alguma influência, ou a hora da madrugada em que ocorrera o evento, ou o eclipse do último dia 12. De qualquer forma, não tome essas coisas como fator determinante. Será melhor assim. Para seu próprio bem, é melhor que acredite que o que aconteceu comigo pode acontecer com você onde quer que você esteja nesse nosso gigantesco globo. Não importa a hora, o mês, um diabo de eclipse, chuva de meteoros ou sei lá o que. Por via das dúvidas, de agora em diante, use sempre as escadas. Não. O seu pior medo não deve ser ficar preso dentro de uma dessas latas de sardinhas que conhecemos como elevadores. Esse costumava ser o meu medo, e aprendi da pior forma imaginável, talvez inimaginável, seja a forma mais correta de dizer que não poderia existir um medo mais bobo e risível. Sou funcionário da famosa agência de publicidade Up We Go. Sim, mesmo após o ocorrido, continuo funcionário da empresa. Outro motivo pelo qual não revelarei meu nome verdadeiro, nem a cidade ou o estado de onde escrevo. Espero que pelos poucos detalhes que revelarei do prédio em que se localiza nossa filial, ninguém consiga adivinhar quem sou ou de que lugar. Apesar de tudo, odiaria perder meu emprego. Enfim, nosso escritório fica no 33º andar. E sim, eu sei que 33 era a idade de Jesus Cristo quando ele foi crucificado. Se você acredita nessas coisas. Se esse fato tem alguma relevância, fica a critério de cada um de vocês. Quando do ocorrido, eu tinha ficado sozinho até alta madrugada no escritório, terminando uma complicadíssima apresentação que já tinha feito e refeito dezenas de vezes nas últimas 2 semanas.
O cliente era dos mais podres de rico e dos mais podres de enjoado. E meu chefe, famoso lambedor de bolas, desenvolvera um gosto especial pelos testículos do multimilionário em questão. E como a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, meu rabo é que foi pra reta, como dizem. Então, lá estava eu, por volta de 4 horas da manhã, fechando as portas do escritório e caminhando em direção ao elevador, já suspirando e sofrendo por antecipação, pois tinha certeza de que antes das 9 da manhã daquele mesmo dia, teria de escutar os rugidos do patrão reclamando disso e daquilo, e chamando tudo de lixo e ameaçando demitir Deus e o mundo, a começar pelo completo idiota à frente do projeto, que dedicara 20 horas de sua vida imprestável somente no dia anterior e mesmo assim conseguira entregar aquela grande pilha nojenta de estrume. Às 4 horas da manhã? Alguns de vocês devem estar se perguntando. Sim, às 4 mesmo. Pensaram que eu diria às 3? Pensaram mesmo que eu seria tão previsível assim? Pois se enganaram. Bem, é verdade que o horário de verão estava em vigência, mas, novamente, se isso tem ou deixa de ter importância, não sou eu a pessoa mais qualificada para responder. Deus acredita em horário de verão? O diabo acredita? E onde o fato de o dia não possuir exatamente 24 horas fica nessa história toda? E de o ano ter na verdade 365 dias e 6 horas, e de precisarmos a cada 4 anos inventar um dia a mais para o mês de fevereiro só para corrigir essa diferença, ignorada durante os anos anteriores. Aqui você não encontrará as respostas para essas perguntas em particular. Então, não percamos mais tempo. Foquem em mim, me arrastando pelo corredor, ombros caídos, cabeça baixa, suspiros de dar dó, dirigindo-me ao elevador. Acredite, não há medo ou claustrofobia que sobreviva a um emprego no 33º andar. Contando ou não as quase 20 horas ininterruptas de suadíssima labuta. Apertei o último botão no canto inferior direito do painel, S6, e me recostei contra a parte de trás da caixa. Rearranjei a alça da pasta que trazia tiracolo e fechei os olhos enquanto o elevador fazia sua longa descida até o 6º e último nível do estacionamento subterrâneo do complexo. Endireitei-me e abri novamente os olhos quando finalmente os freios foram acionados e o carro estremeceu ao parar. Dei um passo à frente e, com uma mão agarrada à alça da mochila e a outra metida num dos bolsos da calça social, esperei que a porta dupla de metal se abrisse. Não o fez. Tentei o botão do painel. Nada. O mostrador acima assinalava nossa chegada ao nível desejado. Encarei a câmera de segurança e acenei. Olá? Ei! Ei! Gritei, como se o equipamento fosse capaz de registrar também em áudio, e sacudi freneticamente os 2 braços acima da própria cabeça, na esperança de que houvesse alguém diante de uma tela de computador, em alguma sala de segurança, assistindo ao início do meu desespero. Engoli em seco, comecei a suar frio. Tentei abrir eu mesmo as portas na base da força bruta. Contraí os músculos do corpo inteiro, grunhindo entre dentes, e tentei empurrar cada uma das 2 placas douradas de metal que compunham a porta dupla numa direção diferente. Não se moveram sequer um centímetro. Arfando, o cabelo emplastrado de suor escorrendo pelo meu rosto, pelas minhas costas, pingando da ponta do meu nariz, cambaleei para trás. Joguei no chão minha bolsa de trabalho, afrouxei ainda mais a gravata, desabotoei até a metade a camisa e mesmo assim continuei sentindo como se alguém ou alguma coisa me enforcasse. As paredes rodavam, o ar se tornava cada vez mais rarefeito.
mais difícil de engolir. Dei com as costas contra o fundo do elevador e deslizei para o chão, a roupa encharcada de suor, colada ao corpo. Envergonho-me um pouco ao admitir, mas penso que se faz necessário. Comecei a rezar. Não a repetir qualquer reza padrão como Pai Nosso ou não sei o que, pois fiz-me ateu aos 14 anos e já não me lembrava de nenhuma dessas rezas inteiramente. Dirigi-me ao Todo-Poderoso casualmente, de forma desesperadamente casual, como quem, na hora do perigo, na hora de gritar por socorro, literalmente na hora do Deus nos acuda, faz do primeiro estranho que vê pela frente seu mais fiel amigo e protetor. Por favor, meu Deus, por favor, faz essa porta abrir, pelo amor de Deus. Do Senhor, faz essa porra abrir, faz! Não abriu. As luzes piscaram. As lâmpadas acima da minha cabeça, as luzes do painel, o mostrador sobre a porta. Pensei, é só o que me falta. Acabar a energia e eu morrer aqui no escuro, com as calças cheias, chorando que nem criança. Mas, após meio minuto de incerteza, elas se estabilizaram, embora com intensidade reduzida. De qualquer forma, pararam de piscar, e isso foi um puta alívio, acredite. Era tanto alívio quanto eu poderia esperar naquela situação. Então notei, de testa franzida, o mostrador sobre a porta. Semicerrei os olhos e me levantei, apoiando-me nas paredes a fim de ver mais de perto. Nas mangas do paletó, enxuguei o suor que tinha escorrido e que me ardia os olhos. O mostrador tinha pifado. Agora não exibia apenas o S6 em vermelho vivo e pulsante, como segundos atrás, ao centro da telinha retangular. O S6 ainda estava lá, mas descentralizado, um pouco à esquerda. Ao centro agora pulsava listras diagonais vermelhas, linhas paralelas que, intercaladamente, apagavam-se e depois se acendiam, como as listras que surgem em TVs de plasma, quando sofrem alguma queda ou pancada e alguns de seus LEDs vão para o espaço. As listras pareciam querer formar alguma letra, símbolo ou número, mas, indecisas, incapazes de concordar quanto a qual deveriam se unir para desenhar primeiro, limitavam-se a piscar, alternadamente, numa espécie de bizarro cabo de guerra artificial. Eu me encontrava ocupado encarando fixamente o mostrador quando, de repente, o elevador estremeceu. As luzes voltaram a piscar e o carro voltou a se mover. Cambaleei na direção da parede mais próxima e apoiei contra ela as costas. Engoli em seco, o estômago embrulhado, um frio medonho nas tripas, na espinha. Percebi que tínhamos voltado a descer, mas não podia ser. O medo, de certo, tinha tomado conta de mim e nublado minha percepção espacial e minha bússola interna, meu equilíbrio e não sei mais o que. Tanto quanto sabia, eu poderia muito bem estar caído no chão àquela hora, desmaiado após um ataque de pânico tão fulminante que a parte consciente do meu cérebro nem tivera tempo de registrar. Concluí que essa era a explicação mais plausível, a única explicação, na verdade. Eu devia ter desmaiado e tudo o que acontecia naquele instante não era mais do que a continuação, em forma de pesadelo, do terror acordado causado pelo defeito no elevador. Com um novo estremecimento, o elevador tornou a parar. Eu caí de joelhos. Cheguei a vomitar dentro da própria boca. Engoli aquela saliva azeda, amarga, ácida, quente e nojenta, tudo ao mesmo tempo, e me coloquei de pé. Tive que me apoiar nas paredes e fechar os olhos bem apertados durante alguns segundos, a fim de retomar uma parcela mínima de equilíbrio. Quando tornei a abri-los, as luzes tinham outra vez deixado de piscar. Notei de pronto que sua intensidade sofrera nova redução
e que o mostrador sobre a porta tinha ficado ainda mais maluco. Agora exibia, estático, sem piscar, num tom baço e empoeirado de vermelho, S66, à esquerda do centro e das listras diagonais pulsantes que piscavam alternadamente em tons vermelho vivo. Concluí que tudo que eu podia fazer era tentar de novo abrir as portas e me arremessar para fora daquela caixa sufocante de metal. Mas mal tive tempo de aceitar o pensamento, quiçá de me mexer. O elevador estremeceu uma vez mais. As luzes fuzilaram o ambiente com clarões breves e frenéticos, e a sensação que tive, se é que ainda podia confiar no que via, ouvia, sentia ou adivinhava, foi a de que novamente descíamos. Abracei a parede às minhas costas e fechei os olhos. Quando enfim estacionamos e tornei a abri-los, uma eternidade de gelar o sangue e embrulhar o estômago mais tarde, não existiam mais luzes que pudessem piscar. Vi-me cego, no escuro, negrume palpável e completo em volta. As lâmpadas sobre minha cabeça tinham morrido, e as luzes do painel, o mostrador sobre a porta e o pontinho vermelho por trás da lente da câmera de segurança também. Tateei os bolsos do meu paletó, da minha calça. Joguei-me no chão e, às apalpadelas, tentei encontrar minha mochila. Enfim, uma pequena vitória. Sem qualquer outra preocupação além da própria segurança, sem nenhum outro medo em mente infestando o coração além do medo do desconhecido e do escuro, escancarei e revirei o interior da bolsa em busca de meu celular. Nisso, amassei papéis e blocos de nota, amostras de banners e panfletos. Arremessei isso e aquilo e tantas outras coisas no chão e para trás por sobre os ombros, e não parei nem diminuí a violência da busca antes de encontrar o aparelho. A custo, consegui secar na perna da calça o suor gelado das mãos a fim de desbloquear a tela e acionar a lanterna. Confesso que gritei de susto quando me deparei com meu próprio reflexo esfrangalhado nos espelhos do elevador. Engoli em seco e me dirigi à porta. Enfiei no pequeno bolso do peito do paletó o celular. Sua pouca profundidade me serviu perfeitamente. Manteve descoberta a minúscula lâmpada que servia tanto de lanterna quanto de flash à câmera do aparelho. Cravei os dedos de ambas as mãos no vão entre as duas placas de metal e puxei-as em direções antagônicas com toda a minha força e desespero. Por fim, a porta começou a ceder. Aumentei o vão até conseguir espremer de lado meu corpo por entre as placas e assim pude empurrá-las usando tanto os braços quanto as costas e o peso do corpo. Continuei empurrando, bufando, gemendo e rangendo os dentes até tê-los totalmente abertos. Parei um instante para retomar o fôlego e depois saltei na direção da mochila e freneticamente meti de volta dentro dela, de qualquer jeito, tudo o que tinha puxado para fora e esparramado pelo chão enquanto procurava o celular. Coloquei-me de pé, vesti a alça da mochila e tropecei para fora do elevador. Celular, lanterna em punho, percorri os espaços vazios das vagas agora desocupadas. Zigue-zagueei por entre as grossas pilastras cilíndricas de sustentação em direção ao local reservado a funcionários da agência, onde eu tinha estacionado o meu carro. A caminhada tensa e trôpega pareceu durar horas. Senti como se já tivesse me arrastado por quilômetros, dado a volta completa naquele estacionamento não sei quantas vezes, e mesmo assim, nada de alcançar meu destino, e nada do caminho à minha frente ter fim. Ao olhar em volta e escanear o entorno imediato com a lanterna, nada enxerguei além do chão, teto e pilastras. Não vi nenhum veículo, nenhuma parede. Adivinhei que seria capaz de caminhar a vida inteira numa única direção, avante, à esquerda ou à direita,
e ainda assim jamais chegaria a lugar algum. Comecei a me perguntar até mesmo se seria capaz de reencontrar o elevador, caso resolvesse refazer, no sentido contrário, meus passos anteriores. Minhas pernas bambearam, um gelo terrível abraçou minhas canelas, os joelhos, as coxas, subiu serpenteando pela minha espinha como uma coisa viva e consciente. Sobreveio-me uma tremedeira, uma palpitação, uma vontade quase irrefreável de gritar, não por ajuda ou socorro, apenas gritar, rugir não palavra, mas desespero ininteligível em forma de brado, transformar o medo em algo verbal, em música aos ouvidos de tudo que é cruel e sorrateiro, que se delicia com a observação silenciosa da angústia alheia. O que me impediu de fazê-lo foi exatamente isso, essa certeza aterradora de que alguém, alguma coisa, me observava, de que algo nas sombras, na escuridão inexorável para além do poder da lanterna, estava pronto para responder com gargalhadas e desumana perseguição ao meu choro, aos meus pedidos de misericórdia. Continuei andando, como se nada de errado estivesse acontecendo. Pensei que, se eu não deixasse transparecer que sabia sobre ele não teria motivos para me atacar. Pelo menos, não por enquanto. E sim, eu estava certo de que havia um ele, ou alguns eles, por trás daquelas cortinas pretas que compunham meu entorno, daquele aterrador negrume que tinha engolido as médias e longas distâncias. Foi então que comecei a ouvir os gritos, lamentos lacerantes, frutos da dor e da tortura extrema. Parei de andar, tremendo, batendo os dentes, o coração martelando dentro do peito. Outros sons vieram, um arrastar frenético de pés, de dezenas, centenas, trocentos pares, solas duras e descalças contra o chão áspero de cimento, correntes e outras coisas feitas de metal que com o olho da mente só consegui traduzir como instrumentos de morte e tortura, foices, espadas e machados, armas imensas, com cabos imensos, sendo arrastados pelos donos daquela infinitude de pés, nojentos e parcialmente pútridos, pés que sangravam, tomados por vermes e pela gangrena, e que se arrastavam na minha direção. A princípio, os sons pareceram se originar do negrume adiante, mas isso logo mudou. Estavam também à minha direita e à minha esquerda, às minhas costas. Vi-me cercado, incapaz de me mover, sem ter para onde correr. Corri mesmo assim, sem rumo, arfante, chorando, gemendo de susto e medo sempre que entrevia um vulto, clarões alaranjados de fogo. Se esses tinham sua origem na extremidade de tochas ou velas, ou mesmo de uma fogueira, ou em qualquer outro lugar, haste ou orifício, não tive coragem de encará-los tempo suficiente para descobrir. Apavorado, fechava logo os olhos, esmagava-os sob as pálpebras e virava mais que depressa o rosto, sempre que via ou pensei ver alguma coisa que não fosse o chão imediato sob meus pés, ou o teto sobre minha cabeça, ou os pilares de sustentação contra os quais me chocava ao trotar sem rumo no escuro. Entre mentes, não sei se por falta de bateria ou devido a algum truque sobrenatural, meu celular também morreu. No completo escuro agora, continuei correndo, trombando nas pilastras, caindo e me levantando, guinando bruscamente de um lado para o outro, a esmo, sempre que intuía estar o perigo aqui ou então ali. Em volta, os lamentos dos torturados e dos moribundos se intensificaram. Além do som de raspar dos pés e dos instrumentos de tortura que seus donos arrastavam, comecei a ouvir o rosnado terrível de cães
Cães que não podiam ser cães comuns, mas criaturas monstruosas, gigantescas, pesando toneladas, devido à potência de suas vozes, de sua gutural promessa de selvagem e brutal esquartejamento e morte. Continuei correndo. Apertei o passo, às cegas. Não sei se por Deus ou pelo próprio diabo, se for ele do tipo que ladra mas não morde, acabei retornando ao meu ponto de origem, o elevador. Não pensei duas vezes. Entrei e comecei a apertar freneticamente os botões. Os rugidos dos cães e os passos soaram mais próximos. Já com a vista um pouco acostumada àquele negrume, comecei a entrever, ao longe, alguns contornos. Continuei apertando os botões, de olhos bem fechados agora. Por fim, a caixa ganhou vida, e com uma nota clara, as portas começaram a se fechar. Não voltei a abrir os olhos enquanto não terminaram o movimento. Quando enfim ergui as pálpebras, não fez diferença. A escuridão era tanta, dentro da caixa sufocante, que me vi completamente cego. Mas subíamos. Por Deus, o elevador estava subindo. Foi quando senti tocar em meu ombro, meu pé esquerdo, minha coxa, meu pé direito, braço, pescoço. Inúmeras mãos me agarraram, tatearam-me dos pés à cabeça. Aos gritos, comecei a me contorcer, a sapatear de um lado para o outro, distribuindo safanões a torto e a direito. Uma vez mais, a lógica e as regras que deviam reger fisicamente o nosso mundo foram desafiadas. O número de mãos era grande demais, racionalmente inconcebível. Era impossível que tanta gente estivesse ali comigo naquele elevador. E de fato, quando cambaleava e me jogava de um lado para o outro, tentando fugir daquelas mãos, não tocava ninguém nem nada além de braços, palmas e dedos. Não havia nenhum tronco, cabeça ou quaisquer outros membros. Era como se as mãos chegassem até mim atravessando o teto, o chão e as paredes, ou como se pertencessem ao próprio elevador, às dimensões físicas que me cercavam. Por fim, em meio a essa minha dança frenética e desesperada, tropecei, caí e bati a cabeça. Quando dei novamente por mim, não sei quantas eternidades mais tarde, as luzes estavam novamente ligadas e as coisas outra vez funcionavam como deveriam. O mostrador estava consertado e indicava que eu me encontrava no nível 6 do subsolo. Estava caído ao fundo da caixa, as costas contra a parede. À minha frente, as portas estavam escancaradas. Mais adiante, todas as luzes do estacionamento, que de praxe eram automatizadas e acionadas por sensor, se encontravam acesas. E perto da parede do outro lado do vazio de centenas de vagas desocupadas, entremeadas por pilastras de sustentação, um único carro, meu carro, à minha espera. Nunca contei a ninguém essa história. Não pessoalmente, pelo menos, e jamais o farei. Sei que ninguém do lado de fora desse fórum seria louco o bastante para acreditar em mim. Porra, não sei nem se vocês irão acreditar. De qualquer forma, eu peço. Não. Eu imploro, por via das dúvidas, por tudo que vocês têm de mais sagrado, usem sempre as escadas. Gostou da história? Considere avaliar o vídeo e inscrever-se no canal. Use sempre as escadas se encontra disponível em formato de e-book. E caso esteja em busca de sua próxima narrativa longa, também na descrição estará o link para o meu romance pós-apocalíptico, intitulado Lupina, uma história de depois do fim. Obrigado por acompanharem até aqui e até a próxima.